relação ao aluno. Eu espero que os professores, né, consigam ter esse desempenho, sabendo que a educação não é só a responsabilidade do professor, mas vem muito da família. Não é isso? O plano também contempla, porque sem a participação da família, eu acredito que o professor ele sofre e não consegue, às vezes, o resultado desejado. Porque a estrutura, né, da educação está dentro da família. O professor ele está para passar, né, a educação que a criança precisa de forma efetiva, né, para poder ter o crescimento, né, nessa área pedagógica. Também tem algumas indicações que eu até fiz para o executivo, que eu vejo que tem algo similar aqui, então eu fiquei até contente em ver. E com relação, né, às dificuldades que às vezes existe dentro desse plano aqui, entendendo que ele vai ser efetivado ainda. E nós sabemos que está contemplando aqui, se não me falha a memória, foi falado, que a cada 2 anos ele vai poder ser reestudado. Não é assim? Isso mesmo. Então não tem como a gente entender que algo saia perfeito, 100% atendendo às necessidades daqueles que estão diretamente, né, incluído dentro deste plano, se ele nem ainda está em uso. É um plano que foi estudado, eu participei, né, parabenizo aqueles que participaram do processo, né, que teve a comissão, aí, que tem uma que participou também, que eu me recordo, né, do empenho, da dedicação de cada professor que participou, o desejo de fazer algo melhor que se pudesse ser feito. Então eu vejo sim o esforço de cada professor na rede pública, parabenizo a cada um de vocês, né, por este empenho que vocês têm, né, mesmo com algumas dificuldades que existem para poder se lecionar, poder ser um professor na rede pública, mas mesmo assim eu percebi esse empenho e esse plano aqui ele está, eu acho assim, um tanto razoável. Aquilo que não está, de repente, tão bom, hoje vai ser manifestado aqui, vai ser registrado em ata, vai ser discutido e ainda que não fique, né, excelente, mas ele pode alcançar essa excelência, assim, a gente sabendo, né, discutir de forma que venha agregar valores, né, para a nossa cidade. E não trazer, às vezes, um benefício próprio para aquele que faz uso, né, às vezes, de um argumento, para poder se promover, que eu acho que não é essa a questão. Não é? A preocupação nossa tem que ser com relação ao próximo, com relação àqueles que os professores estão preocupados em ensinar, com relação àqueles que eu estou aqui defendendo, né, porque fui eleito com o voto da população louveirense, para promover o melhor possível, né, dentro da qualificação de cada um. Então, eu acho assim que, no meu ver, né, não sou especialista nessa área, mas dentro do que eu pude olhar, né, eu vejo que há uma preocupação, sim, grande, né, com a educação das crianças do município de Louveira, e se não é perfeito, nós estamos caminhando para algo melhor. Né? Ainda que não seja o melhor, mas comparando com alguns municípios, eu ainda acredito que não é algo que se possa dizer que é inaceitável. Né? Dá para se colocar em prática e melhorar, sim. E eu espero, né, que cada professor que venha falar aqui, que tenha algo assim, não é, bem pensado para poder manifestar e que isso agregue valor, né, para a nossa cidade, de uma forma geral, porque quem vai usufruir e quem precisa deste projeto em funcionamento na cidade são aquelas pessoas que menos têm condições de estar aqui para poder se manifestar e se defender. Então, esses daí são os que precisam de fato de nós, aqueles que não têm voz diante, né, às vezes, de um microfone para poder se defender. Então, que nós tenhamos essa consciência de usar esse projeto, esse plano, da melhor forma possível. E aquilo que não está, assim, tão a contento, que nós tenhamos essa capacidade de colocar de uma forma efetiva para que venha a ser melhorado. Jamais, né, vir assim, de repente, a estragar aquilo que está sendo feito de bom, né, e não chegar a lugar nenhum. Né? É o meu ponto de vista. Eu me preocupo bastante com a educação, porque eu sei quanto foi difícil para eu poder
me formar. Eu vim de uma base muito simples, humilde, e foi muito difícil. Perdi noites e noites de estudo, estudando, lendo, para poder adquirir um pouco de conhecimento. Então, se nós temos hoje, né, capacidade, qualidade na cidade, para poder oferecer esse ensino, né, com excelência aos nossos munícipes, esse é o momento. E lembrando, né, que a cada 2 anos, é isso, né, Eduardo? 2 anos. Há 2 anos, nós podemos estar melhorando a cada dia mais. Até tem um texto bíblico que eu gosto muito, que está no livro de Provérbios 4:18, que fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nada nasce de uma forma perfeita e tudo bonito e que já nasce brilhando. Sempre existe aquele processo da melhora, contínua e gradativa. Ninguém nasce grande, nasce formado, nasce doutor. A pessoa se empenha para que haja um crescimento. Então, se é um início, nós devemos discutir sim, mas para melhorar. Esta é a minha visão, né? E agradeço na exposição o doutor Eduardo aí. E que Obrigado, veio. Senhor presidente, tem a palavra do Alain. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, silêncio. Eduardo, eu queria salientar sobre os diretores das escolas. Nós temos, acho que 22, né? Escolas no geral, e a gente não vê a maioria dos diretores, eu acho que a gente tem 5 ou 6 que são efetivos, e a maioria são indicados ou são comissionados, desvios de funções e etc. E a gente não está vendo no plano isso. Salvo engano aqui na meta, deixa eu ver se 10 ou deixa eu ver aqui. Se não me engano, é a 10 e a 13, é a 13, vamos lá. É a 13.1. É a 12 e a 13 aqui, vamos lá. Baixa lá para você, acho que é a 14 já tá. A meta 12 fala na universalizar a formação em nível de pós-graduação dos profissionais do magistério até o último ano de vigência deste Plano Municipal de Educação e incentivar o acesso aos cursos de mestrado. Vamos ver aqui na meta 13, valorizar os profissionais da educação da rede pública de educação básica. E a meta 14, assegurar condições no prazo máximo de 5 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos de apoio técnico da União para tanto. Dentro dessas metas aqui, em que fala dos professores, a gente pode, por equidade, colocar os diretores também. Quer que eu leia? Ou... Não? Qual que seria a pergunta? Por favor, pode ser. O que ele quis dizer é o seguinte, que tem mais professores não efetivos atuando na direção. Aham. O que o Alain quis dizer é o seguinte, que atualmente tem mais diretores na direção da escola sem ser efetivos do que efetivo. Uhum. Então, as pessoas que estão na direção das escolas, eles estão com cargo comissionado, sem ser efetivo, do que os efetivos. Então, por exemplo, a cidade está com 22 escolas, 23 escolas, diretor efetivo deve ter uns 5. E os que estão no comando das escolas não são efetivos. E, no caso, teria que ser diretor efetivo. Então, eles estão usando hoje em dia, como que é, coordenador o quê, pessoal? Coordenador administrativo. Então, no lugar do diretor, colocaram o coordenador administrativo. No caso, o que não
precisaria concurso seria vice-diretor, que é cargo comissionado. O coordenador é cargo comissionado. E aqui mesmo, no Plano Municipal de Educação, os professores questionam também isso, que até mesmo o coordenador não deveria de ser cargo comissionado, deveria os próprios professores, na própria escola, eles escolherem entre os pares quem deveria de ser o coordenador. E na questão do Alain, é isso que ele questionou. Por que tem menos diretores efetivos nas escolas do que os cargos comissionados, os que estão à frente das escolas? Acho que vai dar indicação, se não me engano, da Secretaria de Educação para a coordenação, né? Se não me engano, é isso. Não, na verdade, é utilizado, é cargo comissionado, é cargo de confiança. O prefeito coloca quem ele quer. Sim. Quem é de confiança dele. Indicação da própria Secretaria de Educação. Então, logicamente, com o aval do prefeito. Sim, né? sim. Atualmente é dessa maneira que é feito. Só que na maioria das cidades, principalmente aqui da Redondeza, até o cargo de supervisor, coordenador pedagógico, está sendo tudo por concurso público. E na rede estadual, o coordenador tem que prestar uma prova na diretoria de ensino, passar na prova, daí ver as escolas que tem vaga de coordenador, fazer um projeto, apresentar, entregar o projeto para o diretor, apresentar a proposta para os pares, professores e tudo mais. Meu presidente, eu sugeri que abra para discussão logo, porque esses temas é importante quem está vivendo hoje o dia a dia, elas comentarem, não é a gente ficar tentando adivinhar nada aqui. Tá? E não se sintam pressionadas ou inibidas, tá? Podem vir falar o que tem que falar, perguntar o que tem que perguntar, nós vamos estar anotando, e depois, se tiver algum tipo de perseguição, pode vir denunciar também, que a gente vai para cima também, tá? Vivemos num Estado democrático de direito, e isso a gente tem que pôr em prática, sim. Tem gente filmando aí, tem gente querendo enquadrar aí, mas deixa, pode filmar, faz uma pose bonita, né? Vieram todas bem maquiadas, né? O pessoal veio caprichado, tá bom? O vereador Alain está com a palavra ainda? Então tá bom. Eu também quero, desde já, dar os parabéns ao doutor Eduardo. Obrigado, excelência. E também quero dar os parabéns à professora Letícia, em qual cumprimento todos os professores e professoras. Doutor, a minha pergunta é bem objetiva. Esse plano, ele tem uma meta, né? Ele era para ter firmado já em 2015 ou não? Não necessariamente. Tem muitos municípios por aí que nem sequer apresentaram à sua Câmara Municipal o plano municipal. Não, mas só para me entender. Então, digamos assim, se poderia ser apresentado em 2017 também? Poderia, tem muitos municípios que ainda não apresentaram, é o caso. Ah, entendi. Uma outra pergunta também. Uma outra pergunta que eu ia fazer para você. Então, Louveira, a sociedade, os professores, essa classe, em nenhum momento ela foi prejudicada, então? De forma alguma. Bem entendido, então. Porque a gente faz essa pergunta, né? Porque, como a professora Clarice disse, né? Depois vão fazer essas perguntas para a gente na rua e eu não vou saber responder. E aí, como o doutor já está dizendo que não foi prejudicado, isso é importante saber. E o que eu gostaria de deixar para vocês aí, fique-se à vontade. Essa casa está aqui para isso mesmo, para acolher, né, vocês, né, é a casa do povo. E o que for bom, eu como vereador e os demais colegas aqui, a gente vai fazer as emendas sim. É que nem o vereador Estancial disse. Aprovar, tem que passar por esse plenário. E tem que ter a maioria dos votos para ser aprovado. Então, vocês fiquem à vontade, façam as emendas, o nosso jurídico dessa casa vai discutir. Com certeza, eu como vereador, jamais vou omitir o meu voto a favor da educação de Louveira. Passo a palavra aos cidadãos para a ordem de inscrição. Olá, boa tarde, gente. Nós estamos aqui em uma comissão de professores
tá, doutor Eduardo? Porque, na verdade, nós não estamos contentes com o plano. Porque o plano foi elaborado de uma forma democrática, né, gente? Onde teve um grupo de comissão, pessoas que elaboraram, foi discutido nas escolas, convocados os pais, os familiares, todos os professores discutiram, e, de repente, o plano volta para nós com várias alterações. E, na verdade, o plano não foi enviado no momento certo. Esse plano era para ser enviado em junho de 2015. E nós, até então, não tivemos nenhum diálogo com ninguém, né, da Secretaria de Educação, nem ninguém da Prefeitura sobre o plano. Não foi informado a gente nada sobre isso. Então, os meus colegas vão estar aqui falando também, foram mudados vários itens, várias metas que prejudicam a gente, metas que são importantes para a nossa valorização. A gente sabe que um país ele não evolui se a educação não é valorizada, se os professores não são valorizados, e a gente aqui, com esse plano modificado, nós não nos sentimos valorizados. Nós sentimos assim, um descaso conosco, professores. E nós viemos aqui cobrar isso. Como o vereador Nilson disse, e temos outros vereadores na casa, a gente precisa, sim, do apoio de vocês, né, para que a gente possa fazer essas emendas e para que a gente possa evoluir nesse sentido. Porque um país, uma cidade, não cresce sem educação. E se eu estou falando aqui, eu não estou falando só em meu nome, mas eu estou falando no nome dos meus alunos. Eu preciso de valorização, de uma educação de qualidade, para eu trabalhar com motivação. Tá bom? E meus colegas vão estar aqui falando de algumas metas que foram mudadas. Obrigada, Elisângela. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Sônia. Eu estou aqui também representando os professores deste município. Não moro aqui, sou de Vinhedo, mas ao longo da minha vida eu participo e defendo, sim, como a Elisângela disse aqui, uma educação de qualidade. Atuo já há quase 30 anos como professora do Estado, sou professora de Vinhedo. Criamos, no final do ano passado, uma associação de professores para atuar nas cidades de Valinhos, Vinhedo e Louveira, porque a educação ela tem, sim, que ser colocada como prioridade. E estamos acompanhando todas essas discussões desde o ano passado relacionados ao Plano Municipal de Educação. Louveira, juntamente com todas as demais cidades, deveria ter aprovado esse plano em junho do ano passado, vereadores. Independente de deixar ou não verbas no Fundo Nacional, é questão de compromisso com a educação. Nós deveríamos, esse ano, estarmos discutindo aqui plano de carreira, e nós estamos discutindo ainda o plano municipal de educação. Professora, ele chegou faz 15 ou 20 dias para a gente aqui, tá? Então é por isso que não foi aprovado. Exatamente. Nós acompanhamos isso, fizemos, juntamente com os professores, toda uma análise do plano, foi muito bem elaborado. Eu acompanhei, inclusive, com colegas de Vinhedo, que são daqui também, a participação de todas as escolas na elaboração desse plano. O que pega realmente são essas alterações, representante do Executivo aqui. E eu gostaria de levantar alguns pontos, juntamente com os demais professores que usarão da palavra na sequência. Só registrar que a minha representação aqui é também uma representação que já está toda documentada. Todos os nossos documentos estão no Ministério do Trabalho para que possamos ser, sim, uma entidade representativa
da educação através de um sindicato, que é o Sindicato Intermunicipal de Educação. Então, está tudo encaminhado e queremos estar na luta junto com todos vocês. O primeiro ponto que eu levanto aqui, doutor, é no artigo 10, que não foi lido, que é do projeto de lei, no parágrafo 2º, que é o projeto de lei que daí apresenta o plano, que fala sobre a questão da competição entre os alunos das escolas. Eu acho que é importante, sim, a valorização dos alunos, dos profissionais de educação, mas nós não podemos seguir esse caminho da competição. O artigo 10, no parágrafo 2º, fala: podendo premiar 5 estudantes de cada ano, assim como os educadores que mais sobressaírem na função. Eu quero ressaltar que nós temos realidades diferentes no município e que nós não podemos aceitar essa política que está sendo colocada agora por esse governo. Nós precisamos de política de Estado e não política de governo. Tá? Então, eu acho que é um ponto que dá para ser repensado. Na meta 1.1, eu gostaria de levantar aqui a necessidade de ser repensado também o número de alunos por idade na educação infantil. Eu estou trazendo como sugestão aqui os indicadores de qualidade e uma orientação da Câmara de Educação Básica do MEC, que vale para o país todo. E, do caso, seriam 8 crianças de 2 anos por profissional, por adulto. Então, acho que dá para melhorar essa meta, independente de criar ou não gastos para o executivo. Tem outros pontos importantes, mas acho que eu passo agora a palavra para os demais representantes aqui. Obrigada. Professora, com licença, posso só tentar auxiliar a senhora aqui nessa questão da meta 1? Garantir a qualidade da educação infantil, formando turmas com no máximo 20 crianças de 5 anos, 18 crianças de 4 anos, 15 crianças de 2 anos, de 2 a 3 anos, e 6 crianças por adulto para idade de 0 a 1 ano. A senhora falou A sugestão é 15 crianças de 3 anos, conforme está aí, e 8 crianças de 2 anos. Porque criança de 2 anos ainda não saiu da fralda. E eu acho que daria para acrescentar essa faixa etária aí nessa meta. Nós temos 15 crianças de 2 a 3 anos juntas, em conjunto. Exatamente. A sugestão da senhora seria 2 anos. Porque os indicadores... os 2 e os 3 anos. Isso, exatamente. Tá. Eu acredito que essa alteração tenha sofrido em virtude justamente por uma questão orçamentária. Tendo em vista que o município inaugurou 3 escolas, haverá necessidade de serem contratados novos professores, monitores, enfim, uma demanda enorme. E pelo estudo que foi feito aqui, as 15 crianças de 2 a 3 anos é suficiente para atender a demanda dos professores em relação à idade das crianças também. Uhum. Eu atuo na educação infantil como demais professores, vários professores aqui presentes, e nós sabemos a diferença de criança de 3 anos e criança de 2 anos. Uhum. Então, a nossa sugestão é para que seja repensado e que siga os indicadores de qualidade para a educação infantil, que é um documento nacional, e também a orientação da Câmara Básica, da Câmara de Educação Básica do MEC. Tá bom? Obrigado, professora. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Martins, eu sou a promotora daqui da cidade. O senhor Stanislau fez menção ao meu nome aqui no início da exposição, e ele mencionou sobre o cartão cidadão. Esse não é o objetivo aqui dessa audiência pública, mas, de toda forma, como o cartão cidadão ele foi utilizado como um dos critérios aqui para auxiliar em relação a uma das metas que eu não me recordo bem qual era, eu venho aqui dizer o seguinte:
o senhor é livre, né, para fazer qualquer representação direta ao chefe do Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça, e eu reitero aqui a minha posição, de acordo com a minha independência funcional, a análise que eu faço da lei, da Constituição, e entendo que o Cartão Cidadão é, sim, um instrumento de política muito interessante para o município, para garantir, inclusive, a qualidade que ainda se mantém na saúde aqui, pelo menos em comparação aos demais municípios da região. Esse não é o objetivo aqui, né? Mesmo não tendo nada oficializado. Como assim oficializado? Não, que não houve nenhum decreto, nenhuma portaria, nenhuma lei. Eu entendo que não há problema nenhum. Eu entendo que não há nenhuma inconstitucionalidade em relação a isso. Se o senhor quiser fazer uma representação ao Procurador-Geral de Justiça, o senhor fica à vontade. A minha posição continua sendo essa. De toda forma, a senhora Clarice também fez menção aqui a respeito das creches. A regra é, sim, ingresso mediante concurso público, né? Agora, pelo que eu acompanho no inquérito civil que foi instaurado já na época de Vinhedo, antes, portanto, da instalação da Promotoria aqui de Justiça de Louveira, essas creches em que houve a contratação emergencial de profissionais do setor privado, elas estão atendendo a uma demanda emergencial ainda durante a construção das creches, a conclusão das obras, né? Em relação a isso, se não houver por parte do poder público, e esse é um assunto que vai ser tratado, não é objeto aqui dessa audiência pública, mas de toda forma para ficar claro para os demais presentes, que o Ministério Público está atento em relação a isso, e se muito em breve essas obras elas não foram concluídas, e em relação a esse aspecto, eu ingressei com uma ação, um mandado de segurança coletivo, em favor de 197 crianças, pedindo que elas, evitando assim demandas individuais, que os pais tivessem que contratar advogados, enfim, poupando os esforços individuais, eu ingressei com essa ação. Agora, como eu estou verificando que o movimento tem aumentado a demanda em ações, mandados de segurança individual, muito em breve eu vou tomar providências em relação a isso, possivelmente, inclusive, com a ação civil pública em face do prefeito. Embora essa não seja o objeto aqui, mas eu me sinto aqui até na obrigação de esclarecer aos presentes, já que foram mencionados fatos que dizem respeito intrinsecamente ao exercício da minha função como promotora aqui na cidade. E o Ministério Público está atento a essa questão também do plano da educação aqui municipal. Eu reputo relevantíssimo isso, é a primeira vez que eu compareço a uma audiência pública, e eu compareci, fiz questão de comparecer, porque eu reputo relevantíssimo, não só para as nossas crianças, mas também para a classe dos professores, que merece, sim, ser valorizada e tem total apoio da promotoria. De toda forma, eu fiz alguns apontamentos aqui, que eu verifiquei que estão presentes no Plano Nacional de Educação, mas não foram repetidos aqui no Plano Municipal, em relação à meta 1, e que eu entendo que são de extrema importância e deveriam ser repetidos aqui. Tá? E eu digo isso porque, justifico, no Plano Nacional, existe uma estratégia que diz respeito à implementação em caráter complementar de programas de orientação e apoio às famílias por meio da articulação nas áreas de educação, saúde, assistência, no foco com o desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos. Existe uma outra meta também que eu não vislumbrei, salvo melhor juízo, uma outra estratégia, aliás, salvo melhor juízo, ser repetida aqui no plano municipal, mas que está presente no plano municipal, que é a de 1.15, que é promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 anos, e também a 1.17, que é estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, conforme estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E eu acho que essas metas aqui, essas estratégias, elas são importantes por conta do que eu tenho observado no meu exercício diário
lá na Promotoria de Justiça, aqui na Promotoria de Justiça de Louveira. A gente tem tido casos gravíssimos com implicações, inclusive, na área na parte de institucionalização das crianças, acolhimento institucional delas por conta de negligência dos pais, muitas vezes decorrente, algumas delas, na maior parte das vezes, decorrente de uso abusivo de álcool, drogas, ou até abuso sexual, maus tratos dessas crianças, mas em sendo utilizadas essas 3 estratégias que eu não vislumbrei aqui no plano, eu acho que nós temos como coibir, evitar e até monitorar se essa situação de negligência, de maus tratos está acontecendo ou não no dia a dia das nossas crianças. Porque são elas que, muitas vezes, levam ao educador esses fatos. Então, às vezes, a criancinha, mesmo pequenininha, não conseguindo falar muito bem, ela, de alguma forma, leva isso ao educador. E muitos dos últimos acolhimentos institucionais feitos aqui, pedidos pela promotoria e acolhidos pelo Poder Judiciário, eles chegaram ao conhecimento da promotoria através dos educadores. Então, o educador é um braço nosso da proteção da infância dentro da escola, muito importante. Então, acho que o ingresso dessas crianças em tempo integral é algo que não é obrigatório, mas é algo muito importante e desejável, né? A estimulação de que essa creche seja em tempo integral. Com qualidade, claro. Não é para colocar um monte de criança com um professor e um auxiliar, né? Os senhores estavam discutindo agora mesmo a questão do número máximo de crianças, enfim. São os senhores que são educadores que vão poder avaliar qual é o número, né? Porque eu, como promotora, não tenho como aferir isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que quanto maior for a estimulação precoce de ingresso dessa criança na creche, inclusive na creche, na educação pré-escolar, e em tempo integral, melhor. E também programa de auxílio para esses pais, orientação. Porque às vezes a gente vê a criança está cheia de piolho na cabeça, a criança está com berne, a gente já viu, bicheira. Claro que é uma situação de negligência, mas essa mãe também precisa ser orientada de alguma forma. Então, esses programas de auxílio eu também reputo necessários. Tem uma das metas que interessa diretamente à classe dos professores, que está prevista no Plano Nacional no item 18, e que aqui está contemplada no item 13, que não existe previsão de prazo para a implementação do plano de carreira, mas era para estar sendo implementado agora, porque o Plano Nacional prevê assegurar, no prazo de 2 anos, a existência dos planos de carreira para os profissionais de educação básica. Então, esse plano, na época que entrou em vigência, que foi 2014, o Plano Nacional, já era para estar sendo agora discutido esse plano de carreira. Então, não há mais como nós protelarmos isso, tá? Eu preciso aqui da implementação dos esforços dos senhores, que são legisladores, ouvindo, obviamente, a classe, para que isso seja implementado o mais rápido possível. É inadmissível que os professores ainda não tenham um plano de carreira aqui no município. De toda forma, eu não vi aqui também no item 13, salvo melhor juízo, nem nenhum nas outras metas, a previsão aqui do que está no Plano Nacional, que é estruturar as redes, e ele estipula o percentual de professores que sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo, já dizendo aí, dando também uma resposta para a senhora Clarice a respeito, o Plano Nacional de Educação, ele prevê um percentual mínimo de professores que sejam ocupantes de provimento de cargo efetivo. A regra é concurso público. A exceção é cargo em comissão, mas os cargos em comissão, em direção, chefia e assessoramento, eles também são previstos e autorizados pela nossa Constituição Federal, assegurando-se um percentual mínimo para os ocupantes de cargos efetivos. Então, em alguns casos, é possível, sim, muito embora, particularmente, a minha opinião,
não seja desejável. Eu acho que, dentro de escolas, o ideal é que um coordenador pedagógico seja ocupante, seja um professor, esteja dentro da escola, conheça a rotina da escola e ocupe um cargo de provimento efetivo, não seja estranho aos quadros da administração pública, muito embora tenha essa previsão constitucional autorizando. Tá? Então, no item 18.1 do Plano Nacional, existe, que eu entendo que poderia ser repetido, e aqui fica a minha sugestão, que os profissionais do magistério, com 90% deles e 50% dos profissionais da educação, sejam ocupantes dos cargos de provimento efetivo. Isso é algo que tem que ser também implementado. De qualquer forma, eu me mantenho aqui à disposição na Promotoria de Justiça. Não sei se vou conseguir acompanhar até o final aqui a nossa discussão, mas eu me mantenho à disposição de todos os vereadores para qualquer discussão, dos professores, dos demais munícipes. Eu acho que esse debate ele é necessário, já não era sem tempo, nós já estouramos esse prazo por mais de 2 anos, não há previsão legal de cominação para o desrespeito desse prazo, mas nós temos um mandado de injunção, que é algo que eu estou aguardando aqui, por conta de já termos essa audiência hoje aqui designada, mas se demorar muito, infelizmente, é uma medida que eu vou ter que tomar. Tá? Inclusive, semana passada, existe uma previsão, foi editada uma lei regulamentando o procedimento, e é uma providência que, se tardar muito a aprovação aqui, eu vou ter que tomar, juridicamente. Obrigada. Doutora, só um... Bom, passado o estresse aí do cartão cidadão, e isso é uma posição como legislador, né, há 8 anos nessa casa, que eu entendo que a Câmara ela tem que ser respeitada nas ações que impactam a vida do cidadão. E o cartão cidadão não houve uma audiência pública, não houve uma consulta popular, não houve nenhuma recomendação a essa casa. Então, dessa forma, por exemplo, foi inaugurado um prédio aqui sem acabar, de 25 milhões de reais, e foi nomeado por decreto. Né? Uma demagogia, né, com o nome do ex-prefeito, e por decreto. Essa casa não teve nem... e isso é contra a lei, está no estatuto. Poucas coisas que o vereador pode nomear um prédio público, e isso foi passado por cima. Então, a gente tem que tomar cuidado na questão de muita ação vinda do Executivo, desprezando a Câmara, e eu vou lutar, aonde quer que eu esteja, se um dia eu estiver no Executivo, eu vou estar respeitando essa casa, porque aqui é a casa do povo, aqui que nós estamos discutindo, e a vinda da senhora aqui hoje é inédita. Né? Eu estou há 8 anos, fui 4 anos presidente dessa casa, todas as audiências públicas, né, doutora Monique, o Ministério Público, a juíza, o juiz, todos sempre foram convidados. Né? A primeira vez, acho que o doutor Rogério veio em uma, mas foi outro assunto ambiental, e nesse caso, a primeira vez que uma promotora aqui de Louveira participa. Então, desculpa pela colocação, mas eu vou continuar defendendo essa posição. O senhor tem total liberdade para defender. Isso. Eu também entendo que a Câmara deve ser respeitada pelo Executivo. Enfim, os poderes são independentes, claro, autônomos entre si, e devem ser respeitados, respeitarem-se independentes, mas harmônicos. Sim, eles têm harmônicos que convergir também. Pro Agora, povo. em relação a essa questão do cartão cidadão, o senhor já conhece a minha posição? Ah, então. Eu tenho, eu tenho defendido pontualmente, tá bom, aqui eu desisto, e atendido as pessoas que nos procuram em atendimento ao público, para me certificar que essas pessoas não fiquem desassistidas. Perfeito. E todos os casos que eu atendi, eu não vi omissão por parte da saúde em relação a eles. A questão só eu gostaria que a senhora pudesse protocolar ou mandar um e-mail, alguma coisa assim, com essas observações para a Comissão de Sim, Educação. Tá? Não, eu nós faço. Vamos outras mais também, por favor, que se revelarem. Estou aberta também. Eu gostaria, inclusive, aqui de estender o Luiz, que é o nosso funcionário oficial, vai entrar em contato com... Desculpa, teve uma das senhoras que diz que era integrante da comissão aqui, mas a presidente, qual das senhoras que
mencionou aqui que era uma das integrantes da comissão, mas isso porque ele não conseguiu contato com a presidente da comissão. Então, se a senhora puder, nós gostaríamos de marcar uma reunião para atendê-los também, porque vou ouvir aqui, né, os anseios da classe, de toda forma, mas para que nós possamos oficializar isso, gostaria de marcar uma reunião aí na pessoa da senhora, já que não conseguimos contato com a presidente. Tá, eu que imaginei que a senhora pudesse representar a classe de alguma forma. Ainda assim, fica aqui, então, claro, fiquem à vontade, estarei lá, caso eu não possa atender, como não consegui das últimas vezes, nós temos o Luiz lá que pode fazer atendimento, a Patrícia que estão aqui também, e para atendê-los. Então, os cargos de direção, como eu havia dito de início, né, o doutor também é procurador aqui, direção, chefia e assessoramento, eles são cargos em comissão. Né, mas de repartições, não da educação especificamente. Não abriram? Bom, a gente pode discutir isso melhor, a senhora pode levar isso, porque agora nós vamos interromper aqui uma discussão do plano, para tratar disso, para eu entender melhor o que está acontecendo, e a senhora leva isso até o meu conhecimento, pode ser por escrito, podemos conversar também. Só para finalizar, eu vi que o plano o municipal ele repetiu em grande parte o nacional no que diz respeito à meta 4, que se refere às crianças que tenham com deficiência. E é algo que me preocupa muito aqui no município, e também em relação também às escolas estaduais, porque eu tenho atendido um número maior de pessoas que me trouxeram a dificuldade de crianças autistas e adolescentes autistas. E a gente tem as estratégias que estão aí, foram todas repetidas no plano municipal, mas é algo que precisa urgentemente ser levado em consideração para a implementação mais breve possível do município e também do Estado. Aqui não temos representantes do Estado, das escolas estaduais, né? Mas, de toda forma, porque essas crianças... Enfim, algo que eu gostaria de discutir com a classe dos professores para entender melhor se nós temos educadores especiais, essa questão de implementação dos recursos de mídia, visuais,
questão de implementação também. Como é que tá? Os professores estão recebendo curso para saber falar em Libra? É algo que me preocupa bastante, porque essa demanda é grande no município e eu recebo muita reclamação de mãe, de pai preocupado. E eu não estou aqui também imputando essa culpa aos professores, porque os professores têm que se qualificar, têm que receber, né, também auxílio para isso por parte do município e dos estados. E é algo que eu gostaria também de discutir com os senhores para entender melhor como essas crianças têm sido acolhidas nas escolas, para ver se procede ou não a crítica que, por vezes, eu recebo dos pais, e também para saber o que podemos fazer em prol da classe para atender melhor essas crianças e adolescentes que são especiais. Tá? Obrigada. Obrigado. Não quebrando, doutor palestrante, não quebrando o protocolo, que eu gostaria de agradecer a presença da doutora Ana Carolina. Seja bem-vinda aí. Boa noite. Meu nome é Glaucio, eu também sou professor de educação básica aqui do município. E um ponto que eu quero colocar, pegando o gancho do que a doutora colocou aqui sobre a qualidade da educação, é que quando nós pensamos o plano de maneira democrática, todos juntos, os professores, na meta 1, na estratégia 6.1, nós colocamos a permanência das crianças na escola de 7 a 10 horas, no máximo 10 horas. Isso foi contemplado, todos concordamos, e colocamos, além disso, a opcional e progressiva jornada dos professores na educação. Acho que nada mais justo, nada melhor do que o professor que está dobrando em outro município, viajando, tendo desgaste, ele ter essa opcional jornada de trabalho. Nós colocamos como opcional, foi cortado. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor esse ponto, porque foi cortado. É uma coisa assim que, com certeza, vai precisar, sendo profissional daqui no município, servindo esse município, professores bem formados, eu acredito que não teria problema nenhum nós termos aqui essa jornada opcional dos professores. Eu não entendo porque foi cortado. Esse é um ponto que eu gostaria que nós respensássemos. Um outro ponto, tem mais um ponto, na meta 13, sobre a valorização dos profissionais da educação, a 13.1 e a 13.2 do plano, do que nós mandamos para o Executivo, ela foi, né, sumiu. Então, equiparar os rendimentos médios dos profissionais do magistério ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Se tem a mesma escolaridade, né, escolaridade equivalente, eu sei que o senhor pode falar assim que nós vamos, esse ano seria o ano para estar se debatendo os cargos, né? Como estamos atrasados com o nosso plano, mas é uma equiparação, né? Então não, é aqui que ele tem que estar. E foi censurado aqui. Eu gostaria que o senhor explicasse também. E também a 13.2 do plano antigo, que ele falava, né, equiparar os rendimentos dos professores polivalentes com os especialistas, com estudos de início imediato e conclusão até 2017, ou seja, é um plano para 10 anos. Eu acredito que nós deveríamos repensar, doutor, essa parte. Professor, vou pedir permissão para começar do final para o começo, das últimas perguntas. Com relação ao item 13.1 e o item 13.2, a gente precisa observar que existem graduações diferentes dos professores. Ou seja, existem professores que estão ali no ensino básico, são especiais, e isso, consequentemente, há de ser também verificado no próprio certame que ele escolheu para poder ingressar no quadro de funcionários do município, ou seja, através do concurso público. Através do concurso, é evidente que fica ali bem claro o valor a ser recebido pelo salário. Por isso, nesse momento, nesse plano, é impossível de ser contemplado o pedido. Infelizmente, professor. Correto, mas aqui, doutor, o que nós pedimos aqui é equiparação dos professores, não do especialista. Os professores que têm que exigir da mesma escolaridade, a nível de graduação. Ou seja, a nível de graduação é a mesma. Certo? Eu entendo, professor. Então, aqui nós temos os especialistas e temos os professores polivalentes, que é o meu caso, professor de educação básica. A escolaridade exigida
no meu caso, de educação básica, para os professores especialistas, é a mesma. Porém, a diferença de salário chega a R$700, que é significativo. Professor, eu entendo e compartilho da sua opinião. Entretanto, acredito que no próprio concurso em que foi realizado do senhor e de outros colegas, havia, sim, uma disparidade do salário. Por essa razão, no momento, é impossível de fazer essa equiparação. Aqui nesse município, doutor, também tinha diferença de salários de professor de educação infantil e professor de ensino fundamental. E foi equiparado o salário por entender exatamente isso que o senhor está falando, que a escolaridade exigida era a mesma. Eu insisto que nós temos que repensar. Não, vou levar conhecimento. Dá uma parte. Obrigado, professor. Viu? Complementando o que o professor falou, várias cidades vizinhas, o salário do professor é único. Uhum. Então, o professor infantil, fundamental, em matéria específica, acaba sendo o mesmo. Uhum. É só fazer levantamento que vocês estarão vendo nós que tomamos o é cuidado, verídico. nós tomamos o cuidado também, excelência, de verificar até o salário, para ver se não está muito dísparo o salário dos professores do município em relação a outros municípios da região, cidades adjacentes à nossa. Nós constatamos que Louveira, o salário de Louveira é um dos melhores salários, realmente. Uhum. Viu, doutor? Só que se não tiver um plano de carreira urgente, o que acontece? Essas diferenças vão continuar sempre sendo temas. Por exemplo, as monitoras não estão sendo contempladas também nesse plano municipal de educação. E hoje são peças fundamentais nesse motor, né, que move a educação aqui no município. Então, e nós temos que contemplar isso no plano de carreira, né? É lógico que contemplado, aquele professor que fizer uma pós-graduação, um mestrado e tal, ele vai estar depois, lógico, sendo mais valorizado. Perfeito. Porque também não vai querer chegar daqui 10 anos, querer equiparar o cara que está entrando com aquele que é com mestrado, doutorado. Aí também, né? Mas, por que gera tudo isso? Porque nunca teve um plano de carreira. E sempre na véspera de eleição, todo mundo promete. Pode pegar o caderninho aí de 2, 3 prefeitos para trás aí, todo mundo prometendo plano de carreira, criar recursos humanos, vamos cuidar dos funcionários. Aí toma posse, senta na cadeira, parece que tem um negócio ali que limpa o cérebro do bicho ali. Tá? Então, é por isso que a gente está insistindo nessa questão. Perfeito. Doutor, só para não quebrando o protocolo, eu gostaria que os vereadores deixassem já falassem, né, em seguida, porque senão acaba perdendo o foco da reunião, ok? Por gentileza. Primeiramente, boa noite para meus colegas, boa noite para casa, que infelizmente está esvaziada. Vejo isso com muita tristeza, né? Nossa própria secretária de Educação não está aqui, né? Oi? Sou professor, meu nome é Tiago, sou professor nascido e criado aqui em Louveira, sou professor de Educação do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, trabalho no Estado, né? E fico muito triste, né, da nossa própria secretária de Educação não estar aqui, muitos vereadores também, em ano de campanha eleitoral, não ver vereador dentro da casa é um negócio sintomático, né, infelizmente. E meu principal questionamento sobre esse plano de educação municipal é que ele não fala nada sobre municipalização do Ensino Fundamental 2. Dentro das leis diretrizes de base de educação, está lá previsto que os municípios têm por obrigação cuidar do Ensino Fundamental 2, que contempla as crianças a partir dos 10 anos até os 14, 15 anos, que seriam do 6º até o 9º ano. Eu trabalho no Estado, eu conheço muito bem a realidade das escolas da região, e o Estado, infelizmente, ele não está preocupado com a qualidade do ensino. A gente tem um município com uma receita extremamente grande, o município tem que se esforçar para gastar os 25% mínimo para a educação, e eu não vejo uma discussão sobre a municipalização, que hoje é realidade nas cidades no entorno. Vinhedo já municipalizou, Valinhos municipalizou em 1998, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 municipalizou em 2002, integral ainda. Itatiba também, e assim, por que isso não aparece? Né? Se dentro da LDB isso está sendo, é uma obrigatoriedade, apesar de ela não estipular prazo, a gente sabe que o aluno que sai do Ensino Fundamental 1 aqui, que tem uma ótima educação, quando ele vai para o Ensino Fundamental 2 do Estado,
ele vai enfrentar falta de professor, vai enfrentar falta de material, vai enfrentar precariedade no prédio. Minha escola, até um tempo atrás, não tinha papel higiênico. Todas as verbas foram cortadas do Estado. Enquanto isso, eu tenho um município com uma renda aí de mais de 250 milhões, e ele não está olhando para a continuidade da educação dos seus alunos. Veja aqui na meta falando sobre incentivo ao ensino superior. Como que o meu aluno vai chegar no ensino superior se depois do Fundamental 1, ele praticamente tem que enfrentar várias e várias dificuldades para conseguir se formar? Ouvi muitas palavras, incentivar, fomentar, como? São palavras vazias. Esse plano, assim, para mim, me desculpe, né, principalmente o pessoal que trabalhou bastante nisso, para mim ele parece uma piada de mau gosto. Incentivar o quê? Como? Fomentar o quê? A prefeitura ela não está puxando a responsabilidade dela dentro desses artigos. Né? Isso, como educador, eu fico muito triste. Mas a gente está aqui para lutar, para tentar criar um ambiente educacional bom para os nossos alunos. A gente não pode só se preocupar com o aluno até 10 anos, depois de 10 anos ele que se exploda. Eu tenho que cuidar desse aluno até o ensino médio. Tá ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Só complementando um pouquinho o que a senhora promotora colocou, e contrariando um pouquinho o que o doutor se apresentou em relação à preocupação do município com a criação de concurso público, né? Foi extinto do nosso plano o artigo, a meta 13.13, que é garantir a criação do cargo de diretor para todas as unidades escolares. Tanto é que quando nós pedimos para o senhor procurar, o senhor não achou, porque foi tirado. Isso vai na contramão do que os outros municípios da região têm feito. Por exemplo, Jundiaí, todos os diretores de escola são através de concurso público e não existe mais nenhum cargo comissionado. Em outros municípios também. Então, o que eu vejo nesse sentido é que, ao invés de nós evoluirmos, o município parece que quer regredir nesse sentido. Então, é uma colocação que nós, professores, fazemos, que eu acho que de extrema importância, né? E assegurar, na questão da valorização dos professores, como a promotora também colocou, uma data para essa 13.1, que é implementar no município planos de cargos, planos de carreira aos profissionais do magistério, mas aqui não se coloca prazo. Então, é uma gestão atrás da outra, como os vereadores colocaram também. Isso vai sendo empurrado com, podemos dizer assim, de uma forma, com a barriga, e ficamos dessa forma. E os outros municípios da região, eu trabalho, por exemplo, em Vinhedo, nós já temos um plano municipal aprovado há muito tempo, nós já temos um plano de carreira também que já está sendo rediscutido, já foi aprovado, ele funciona, ele está sendo rediscutido já, aprimorado, porque a gente sabe que um plano ele tem que ser discutido constantemente. E aqui no município a gente não vê o executivo caminhar, infelizmente, para resolver essa situação. Então, o que eu faço um apelo aos vereadores é que não aprove o plano como está. Eu acho que é o sentimento também dos outros colegas professores. Eu acho que se o executivo não voltar atrás e não colocar algumas questões importantes nesse plano, eu acho que não vale a pena a gente aprovar um plano que vai nos auxiliar aí por mais 10 anos, só que de uma forma remendada, feito sem a participação de todos, como
como nós tínhamos feito quando nós mandamos para o Executivo. O plano estava discutido, estava contemplando praticamente todas as questões importantes que nós levantamos, e ele foi retalhado, infelizmente. Então, eu vejo dessa forma, eu faço um apelo à casa. Se for para aprovar dessa forma, não aprove. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, excelentíssima promotora pública, senhores professores. Eu gostaria de reiterar o que o Tiago acabou de dizer aqui, complementando só alguns dados. O município de Louveira, hoje, a previsão para o próximo ano é de 500 milhões de reais a arrecadação. Na área de educação específica, é mais de 100 milhões para a secretaria, e se contar com o repasse, vai para 145 milhões de reais. Louveira é uma cidade muito rica. É uma cidade que tem poucos problemas,